Bom, gente, vamos voltar aí aos trabalhos com a palavra professora Vera. Bom, minha gente, eu dei uma aula alentada, né? 1h40, a gente começou às 9h, eu vi que eu parei às 10h40, justamente para a gente poder ter um tempo para conversar, né? Eu dei uma aula bastante... Poderia até ter feito intervalo e depois, então eu estou à disposição de vocês para... Amanhã a nossa aula vai ser uma aula onde eu vou trabalhar mais, como eu falei para vocês, uma metodologia, né? Produzir essa interpretação, então estou à disposição. Professora, bom dia. Eu sou Leandro, sou acadêmico da PUC-RS de Porto Alegre. Eu queria fazer um questionamento, na verdade, a respeito dessa lógica do poder punitivo que a senhora fala de um novo processo de neutralização do outro, inaugurado no século XIII. Eu queria saber se, junto a isso, nessa lógica, houve um excesso e talvez a cultura tenha, na verdade, capturado essa lógica. E se hoje a nossa cultura vige isso de alguma forma, ou seja, não só dentro do sistema punitivo, mas nas nossas vidas. Eu acho que sim, né? Eu acho que quando a gente incorpora o pensamento ocidental, né? Então por isso na história a gente usa o conceito de longa duração, né? Então uma coisa demora muitos anos para se consolidar, né? Então é muito legal esse livro desse historiador francês chamado Jean Delumeau. Ele tem um outro livro também chamado Culpa e Pecado, que tem tudo a ver com o direito penal, né? Também ele é um historiador francês que ele fala dessa construção lenta da alteridade, né? Da construção dessa figura do outro, né? Que é uma coisa totalmente própria da civilização ocidental europeia, né? Essa constituição, né, de uma alteridade que vai nos destruir. E isso se dá em todo, não é só na questão penal, isso tem uma reprodução social em tudo, comportamento privado, né, nas relações familiares, né, de uma forma geral, na escola, né, o tempo todo você tem... Eu acho que é um negócio tão embrenhado que eu acho que é uma forma de pensar, produzindo sempre Tem um professor búlgaro, eu adoro esses professores laterais, assim, né, chamado Tsvetan Todorov, que ele morreu... E é interessante que ele era semiólogo, né, trabalhava com comunicação. O nome dele é Tsvetan, é búlgaro, né? T-Z-V-E-T-A-N, e Todorov é T-O-D-O-R-O-V. Ele tem um livro que se chama, primeiro, A Conquista da América, que é lindo, que é um livro onde ele mostra o papel da Malinte. A Malinte era uma tradutora dos colonizadores. E acabou que em espanhol... Traíra, X9, fala Malinte, né? E aí ele trabalha como uma civilizações tão incríveis como a Azteca e a Maia foram derrubadas por um pequeno número de homens, né, os espanhóis, e aí trabalha... E ele tem um outro livro que chama Nós e os Outros, onde ele também vai trabalhar essa questão da alteridade. E esse livro do Delumeau, chama Jean Delumeau, D-E-L-U-M-E-A-U, que chama A História do Medo no Ocidente, onde ele fala que o Ocidente, entre o século XIV e até o século XVIII, como é que ele constitui na longa duração isso que ele chama de uma mentalidade obsidional,
Aí o livro dele tem o medo da escuridão, o medo da mulher, o medo do mar, o medo da lepra, o medo da peste, o medo do escuro, né? E aí essa construção da mentalidade obsidional é exatamente obsidional, quer dizer, mentalidade de fortaleza contra um outro. E também, que a gente tem que pensar, o outro, essa alteridade é fundamental para a centralização do poder. Então você vê que um presidente americano, a primeira coisa que ele faz quando ele entra, estadunidense, aliás, é uma guerra, alguém, né? Como é que isso é fundamental? Isso é uma coisa típica do pensamento ocidental, né? E se dá em todas as camadas, com a sexualidade, né? Em todas as camadas, com os afetos, né? Com a estrutura familiar, né? Tudo. Não sei se respondi a tua pergunta. Você usou algumas vezes a expressão de capital financeiro, mas eu queria perguntar se não faz sentido a gente falar que, além de vídeo financeiro, neopentecostal também, sabe? Porque esses grupos, hoje em dia, atuam tanto na área financeira, quanto no poder, quanto no crime. A gente viu outros vídeos que saíram, não sei se a senhora viu, dos traficantes evangélicos destruindo o terreiro lá no Rio de Janeiro, e até com a questão moral, assim, de regulação de comportamento. Bom, tem aquele livro clássico do Weber, né, que é Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, né, que é para mim, o melhor livro do Weber, né? Mas o capitalismo financeiro é uma expressão que eu pego do Gilberto Felisberto Vasconcelos, que é um sociólogo maravilhoso que dá aula na Universidade Federal de Juiz de Fora e que tem a ver com essa coisa que o Marildo trabalha e que o Marildo faz um diálogo também difícil com a esquerda, né, porque também, às vezes, na esquerda, a gente também lê Marx como um livro sagrado, né? E o Marildo atualiza, porque toda a discussão é em torno da criação do valor, né? E vou dizer, eu chamo de capital vídeo financeiro, que são os dois grandes centros do poder econômico, já que a gente está vivendo um período pós-industrial, né? Então, com essa coisa a última vez que eu vi o Marildo falando, ele falava nanotecnologia e tal. Mas eu acho que realmente o pentecostalismo, né? Eu fiquei muito impressionada com eu acho que a gente tem que ter só o cuidado, assim, né? Porque às vezes no Rio, e mesmo a esquerda, o pessoal é evangélico, e aí às vezes a gente também trabalha um certo preconceito, que tem também o grande cisma histórico do Ocidente, que é a reforma protestante, que tinha outras... Né, uma das coisas da reforma protestante que é contra aquela realidade do século XIII é que cada um podia ler a palavra sagrada e interpretar. Os hereges, muitos morreram por causa disso. Mas realmente é uma religião, eu não sei se é o centro do poder, porque isso eu acho que é uma coisa mais da periferia. Mas é incrível, eu já vi alguns mestrados sobre isso. E sabe uma pessoa que faz uma reflexão interessante sobre isso? Mangabeira Unger. O Mangabeira Unger é também um pensador fora do esquadro, assim, né? Ele também veio de uma tradição, da minha tradição política, brisolista, janguista, lá atrás até getulista, né? Desse projeto do Brasil, Darcy Ribeiro. Ele trabalha, eu me lembro, sabe o que, nos anos 90 ainda, no final, quando esse projeto neoliberal entra, fiquei muito impressionado com os neopentecostalistas na África. Eu não acreditava nisso, inclusive em países socialistas, como Angola e Moçambique. Né, que tem, meu filho me contou isso, que tinha também repressão aos cultos, né, a esses cultos. Eu falei, não, isso é mentira. E depois eu vi que era verdade, né? Mas... o Mangabeira Unger fala disso. Eu me lembro então que a esquerda tinha um certo preconceito, e aí também evangélico, e aí muitos evangélicos também se sentem discriminados e segregados por causa disso, né? Mas eu me lembro uma reunião que a gente teve no Rio com todas as esquerdas do Rio, foi logo depois que o Brizola morreu, quer dizer, já era no ano 2000. Todas as esquerdas, todas as lideranças de esquerda e tal. E eu fiquei muito impressionado com uma, lógico que eu não vou dizer o nome, companheira, querida e tal, que ela falava, não, no Rio nós não estamos mais disputando o voto
popular em favela, porque favela só tem evangélico ou traficante. Quem manda é evangélico e traficante. As milícias cresceram depois, né? Mas aí eu acho que foi abandonado, eu acho que o povo também foi abandonado por esse discurso. A gente ficou com um discurso meio dos anos 70, e aí é uma coisa muito interessante, porque essas igrejas, elas produzem redes de inserção social e de assistência, como as facções. Eu não gosto de falar a palavra facção, não sei quando é o governo federal, mas esses grupos, né? Então, acaba que, de uma certa forma, o que a esquerda tem para oferecer agora? E lá no Rio tem aquela coisa, no Rio não, em geral, só Jesus no coração, né? E o povo, eu acho que, de uma certa forma, né, ficou um pouco abandonado, e isso também entrou numa representação popular, a bancada, e é uma visão evangélica super conservadora, né? E que trabalha... Eu ouvi falar uma vez de uma pessoa que era advogado de uma grande liderança dessa igreja, e que ele tinha explicado para ele, olha essa frase: se Deus existe, ele tem que funcionar. Que é, então, uma religiosidade completamente prática, no mau sentido, né? Mas, de uma certa forma, eu aprendi, observando isso, sem querer fazer um juízo de fato. Eu acho que eles não estão no centro do poder, mas eles entraram, e é articuladíssimo com o poder, articuladíssimo com políticas internacionais conservadoras. Isso está nos Estados Unidos com os... Como é que chama? Em torno do Trump, esse pessoal aí. Mas eu aprendi o seguinte: você está desempregado, você vai para uma igreja dessas... eles te dão um material de limpeza para você vender. Você fica... Imediatamente você tem um trabalho. O material de limpeza faz parte das empresas deles, mas é uma forma de incorporação muito astuta e e que produz redes de cuidado, e que vai produzindo uma inculcação subjetiva, moralista, retrógrada, né? Então, no Brasil, ele é o centro do poder. Nos Estados Unidos, como é que chama? Eles têm essa direita que elegeu o Trump, que é... tem um nome que é o Tea Party, que é também um... Mas eu acho que cai nesse vácuo de uma esquerda que meio que abandonou, né? Olha... Por isso que eu digo, nós temos que produzir uma metodologia de interpretar sem o juízo, sem dizer, olha só, evangélico. Porque quanto mais a gente faz isso, mais... Eu me lembro, uma época, o Brizola foi candidato a senador, foi uma das últimas eleições dele. E o Crivella foi eleito senador. Aí eu me lembro que alguém foi entrevistar ele e perguntou, e aí, governador, o que você vai fazer? Ele falou, eu vou abrir uma igreja. Assim, porque hoje em dia... E o Crivella hoje é... Não quero julgar ele por ele ser evangélico. Vamos ver o que ele vai fazer lá. Eu acompanho e tal, não tem menor nem proximidade, nem simpatia, para ter certeza disso. Mas ele... E aí, de lá para cá, como isso virou uma bancada, como ele é prefeito do Rio, né? Que o Rio sempre foi uma cidade rebelde, né? O carnaval ele vai financiar menos. O carnaval também é uma máquina assim, meio esquisita. Mas também a passeata gay agora também, a parada gay não vai ter apoio, né? Isso se traduz como uma regressão, mas a gente tem que prestar atenção nas redes de solidariedade que eles criam. E aí, a partir disso, também exigem uma fidelidade. E tem uma miríade de igrejas, né? Assim, neopentecostais, né? E tem também uma tradição em outras igrejas mais liberais, protestantes, como a luterana, como a metodista, como a presbiteriana, né? Mas eu acho que a gente tinha que entender o que aconteceu, né? E eu me lembro dessa reunião. Brizola morreu em 2004, então não foi anos 90, foi aí o pessoal dizia, não tem conversa com o tráfico, nem com o evangélico, não tem... E agora tem também as milícias, né?
Qual é o olhar que a gente vai... Se a gente também produz um olhar demonizante sobre o que é hoje a vida dos pobres nesse capitalismo é assim que é. Interpretar um caminho para a gente conseguir, né, ter um discurso que interessa, que não seja também um discurso dos anos 70, né? Mas no Brasil, hoje em dia, se você não tiver bancada evangélica, né, e no caso do Rio de Janeiro, chegou ao ponto de uma majoritária. Por isso... Quando eu arrasto ele para o centro do poder, analisando realmente o que aconteceu no Rio de Janeiro, sabe? Você viu a Globo de fato comprou a briga de não eleger o Crivella, e eles ganharam isso contra o poder da Globo. E com um discurso absolutamente moralista, de que o Freixo ia combater essa violência com iluminação. Bizarro. Pois é, e a esquerda fica também, ela fica muito na Zona Sul, muito, né, não enfrenta a realidade, que é essa realidade, evangélicos, né, as economias populares do proibicionismo. No Rio de Janeiro, com o negócio das UPPs também, as milícias cresceram de uma forma... Né, essa é a realidade. Como é que é? Não falo com miliciano, não gosto de traficante, evangélico... E aí a gente perde, né, na verdade, o voto esquerdista. No Rio, pelo menos, é um voto de nível superior, Zona Sul, né? Então eu acho que interpretar essa nova realidade, o Mangabeira procura olhar algumas coisas que ele escreve, porque ele escreve sobre isso, sobre... O Mangabeira é interessante, às vezes ele dá umas bolas fora, mas ele é um intelectual interessante, porque ele também trabalha... A gente é meio nostálgico da esquerda, a gente fica sempre... como é que era, como é que foi, como é que era a esquerda, muito ali numa coisa que já foi, né? Então eu acho que no Brasil é o centro do poder, mas essas igrejas não são fortes nem na Europa, nem nos Estados Unidos, que é onde está o centro do poder. Né? Tem outras denominações, mas, por exemplo, com todo o respeito, porque religiosidade dos outros é um negócio que a gente não pode... Mas a Igreja Universal eu acho que é um fenômeno brasileiro, que está na África, que está entrando na Argentina, que está entrando em lugares... Então, vamos dizer, é um problema, mas é um problema que nos chama a entender o que aconteceu, até para a gente poder desconstruir. É uma fé não libertadora, né? Bom dia, professora. Meu nome é Gemaina, eu sou formada em Direito e em Ciências Sociais também. E a minha dúvida é no seguinte sentido, eu sou formada há mais ou menos uns 5 anos, né, na Faculdade de Direito, e a criminologia crítica não estava no currículo da faculdade. E eu tenho observado, não sei se isso ainda se mantém nesses últimos 5 anos, que não é um conteúdo que chega ao acadêmico do direito. E será que esse conteúdo, já que esse conteúdo não chega, criminologia crítica, no acadêmico do direito, será que isso não contribui e favorece ao discurso punitivista que a gente está vendo na atualidade? Eu queria entender como a gente pode pensar essa dinâmica. Obrigada. Você não sabe a luta que é botar a criminologia... Por exemplo, a UERJ. A UERJ, onde eu dou aula, eu fiquei vários anos dando aula... Eu dou aula de criminologia há mais de 20 anos. Primeiro na Cândido Mendes, que a gente fez um mestrado, foi o Nilo que coordenou, mas foi uma experiência assim... Às vezes a gente encontra algum aluno que fez, né? Não podia durar muito tempo, mas houve um espaço ali, e foi um curso que a criminologia estava meio por baixo, porque a criminologia também é um saber historicamente positivista, né? E se você olhar, agora não, porque agora tem um monte de jovens que publicaram... Mas se você pegasse há 20 anos atrás, quando nós estávamos, para ser evangélico, pregando no deserto, não tinha os velhos companheiros Juarez Cirino dos Santos, Vera Andrade se doutorou mais ou menos na mesma época que eu, Gisálio Cerqueira e Gislene Neder, Roberto Lira Filho já tinha morrido. E, incrível, na medida que a questão criminal foi entrando para um lugar central, a criminologia foi fugindo, e também a formação em direito foi produzindo operadores em direito. Tanto que uma das coisas que eu digo é o seguinte: o aluno de direito, ele não tem história do Brasil, nem história, ele tem história do direito.
ele não tem sociologia, ele tem sociologia do direito. Ele não tem filosofia, ele tem filosofia do direito. Então, tudo que bota o cara para pensar, não pode. Só pode pensar sobre a teoria do delito, que aí fica aquela coisa dentro, não tem nada. Pô, teoria do delito é super importante, fundamental, mas é um pensamento para dentro. De vez em quando eu falo para o Nilo, não estou entendendo nada, você está falando juridiquês, eu não entendo isso. Uma pouca comunicação com os outros saberes que lhes são peculiares, né, que o Heleno Fragoso dizia que a criminologia é que unia que o direito penal fazia parte das ciências sociais e que a criminologia é o que ligaria a parte ao todo, né? Quando você está trabalhando demanda por ordem, geopolítica, para entender a política criminal dos drogas. Para os meus alunos eu falo, agora está tendo uma polêmica lá, nós estamos sofrendo muito no Rio de Janeiro com tudo isso, né? Os governos estaduais, municipal, federal, e na UERJ principalmente, né? Mas agora está a conversa da UERJ ir para o Tribunal de Justiça, que seria assim, sei lá, botar a escola de comunicação na Globo, escola de química na Merck, né? Você ser subsidiário, e também dos grandes escritórios, porque agora os ministros do Supremo gostam de sponsors, Harvard, né? Outro dia eu vi a fotografia de um com a bandeira americana, eu falei, fica lá, filho, não volta não, pô, aproveita e vai pra lá. Mas eu acho que a criminologia crítica, ela é uma luta enorme. O Dieter conseguiu, que ele é bom, e ele foi... Agora, a nossa história lá, pô, eu só tive a gente, para conseguir botar a FND ainda não tem. Não tem ainda criminologia. Né? O Salo dá aula lá. Mas não tem a cadeira, não teve um concurso de criminologia. E lá, na Escola de Direito da UERJ, foi um movimento dos alunos, foi um negócio assim enorme, que depois não dava mais para... Porque eu estava como professora visitante, dei 5 anos de aula lá como professora visitante, acabou o tempo, e aí, pô, eles queriam me descartar, eu já estava... Tem uma longa história de estar na margem do fluxo. Então, e é incrível, porque ao mesmo tempo nunca foi tão importante a gente ter uma reflexão, mas olha como é importante politicamente, né? Para o poder não fazer que as pessoas... Sabe, quando eu dou Foucault no Vigiar e Punir, ele tem um negócio que é ótimo, que é... Ele fala o seguinte, que quando... Uma crítica que ele faz ao liberalismo, ele está falando do sistema punitivo, do absolutismo, era o sistema punitivo do suplício. E o suplício era feito em praça pública, e as pessoas aplaudindo, um pouco como a gente tinha televisão, oba, hoje vamos ver quem é preso, aí vai na casa, mesmo os que a gente não gosta, porque essa é a questão também. Quando você, não, para os meus não, mas para eles a pena é ótima, aí fica, né, você bota mais, mas... O que eu estava falando? Sequelei. Era Foucault. Aí Foucault diz o seguinte, o que aconteceu no século XVIII, que era um período revolucionário, é que, de repente, as pessoas começam a se solidarizar com o enforcado. E aí aquele sistema, então, o liberalismo produz, então, um direito penal que é racional, que é equitativo, que é mais plástico na tutela da propriedade, que é mais, né, não é vingar, é punir, é justiça, não é punir cientificamente, dosadamente e tal. E aí eu sempre, quando eu dou essa aula, eu falo, olha, esse é o grande esforço que o capitalismo videofinanceiro faz da gente não se solidarizar com o preso, que a mídia faz principalmente. Tanto que nós temos um projeto há um tempão que a gente nunca conseguiu, como diria o ministro, sponsors, né? Mas que é uma coisa cara, que era conseguir fazer um programa popular, não quero personalizar, mas que seria o anti-Datena, né? O anti... aquele do Rio horrível, Wagner Montes, Scratch. Vocês conhecem o Scratch? Não, tem uma coisa que tem lá no Rio. Então, foi deputado, um cara que tem um programa popular, todos os populares, Sherazade, todos eles, o que eles fazem? Olha aqui, e se a gente conseguisse ter um espaço para a mãe do preso, para contar o que acontece, se a defensoria tivesse um espaço na mídia para mostrar como os passarinhos, né, da gaiola do passarinheiro lá que foi preso pela legislação ambiental. Então eu acho que lutar,
As redes sociais, elas ampliam isso, mas elas têm também um fenômeno muito para dentro, né, de grupos que não se comunicam. E o grande educador é a televisão aberta e a televisão... Você vê que a televisão a cabo, a quantidade de programas policiais, penitenciários, Orange is the New Black, CSI... A senhora é professora de criminologia, eu adoro o CSI. As pessoas acham que criminologia é criminalística. Ah, legal, mano. Mas eu acho que a gente... O esforço é da gente não... das pessoas não se identificarem com aquele menino. Né? Achar que aquele menino é geração espontânea, que ele não tem mãe, que ele não tem escola, que o Fernandinho Beiramar não começou a vida, ou o Marcinho VP, que era um super desenhista, que aparece no filme do Joãozinho, do Eduardo Coutinho, que ele fez um filme sobre Santa Marta, quando ele era menino ainda, que ele era ótimo desenhista e tal. Qual era o sonho dele? Ser desenhista. Então, essa desconstrução não é permitida pelos meios de comunicação, porque é o território sagrado do neoliberalismo, é a pena, o poder punitivo, a catarsis, né, que é a prisão de alguém, né? Quantas pessoas querem que o Lula seja preso? Ah, a senhora acha que o Lula vai ser preso mesmo? Assim, essa catarsis punitiva é uma educação que dá saída... Isso que eu estou dizendo é uma coisa, para mim, na saída da ditadura, olhar aqueles caras negros com uma corda no pescoço, era um negócio tão chocante, hoje em dia não é. Então, nós tínhamos que fazer uma contra-educação, né, popular, nesse sentido. E dentro, quanto mais a vida nas favelas do Rio de Janeiro está um negócio tão difícil, com a crise econômica, com o estado de polícia aumentando para conter a crise econômica, né, e você não tem uma reportagem sobre isso, né? De vez em quando abre uma coisinha, uma criança dentro do... Por exemplo, qual é o sentido de uma operação policial que vai atingir uma criança dentro de uma escola, que é contra o tráfico, que você sabe que não tem nenhum efeito contra o tráfico, né? Que o tráfico depois vai continuar, é matar por matar, é uma falta de importância da vida, né? E a gente não consegue dar o passo adiante. É incrível, né? As pessoas... Só não acha que a polícia tem que matar. Não está matando... É incrível a educação que não permite esse passo de dizer, peraí, o Brasil é o país que tem a maior taxa de crescimento da população encarcerada do mundo. Prende pra caramba, mata e nós estamos cada dia pior. Será que... Vamos ver se vai acontecer o que aconteceu na Europa revolucionária. De repente a gente tem filme, né, Os Miseráveis e tal, que de repente as pessoas começam a salvar o enforcado, entrar e tal. Mas isso está muito... sobre isso é muito forte, né? Organização criminosas, né? Tudo... Amanhã eu quero falar um pouco sobre isso, né? Como é que tem umas categorias que elas são tão disseminadas que, por exemplo, rebelião em presídio. Uma rebelião em Roraima, Santa Catarina, agora Florianópolis está explodindo, outra em outro lugar. Qual é a explicação? Narcotráfico e organização criminosa. Então, o lugar, né, essa geografia do Milton Santos, que a professora Maria Adélia Aparecida de Souza, que tem no Instituto Território aqui, que leva isso à frente também, muito lateralmente do poder do conhecimento, trabalhar nessa perspectiva, né? Numa perspectiva de mostrar, né, o que é ser preso, o que é uma prisão. Eles passam, quando tem uma rebelião, o que está acontecendo naqueles lugares? O que está acontecendo em Roraima? É a mesma coisa que está acontecendo em Florianópolis? Ou tem uma história? Eu sei que o Complexo do Alemão tem uma história. Não adianta vir com o projeto israelense para o Complexo do Alemão, nem de intervenção no Iraque, nos Estados Unidos, trash, lixo das tecnologias que a gente compra, né? Isso nada vem de graça, né? Para trazer para cá, mas o que está acontecendo no lugar? O que está acontecendo na escola do Jacarezinho? Que lá no Rio assim, tem um arrastão, aí o ônibus 474, que é o Jacaré Ipanema, todo mundo conhece. Aí vem aquela garotada, às vezes são tantos, né? A passagem, o Carlos Magno Nazaré Cerqueira, que foi comandante de polícia militar dos 2 governos de Brizola, ele se referia, mataram ele, né? Ele se referia aos arrastões como uma coreografia.
que é realmente uma coreografia, geralmente tem poucas coisas que acontecem no lugar. Há um furto de uma... Eu me lembro que o primeiro arrastão era eleição da... A Benedita estava disputando, ela perdeu porque era o símbolo, sem entrar em detalhes se a Benedita é boa, se a Benedita é ruim, mas esse ordenamento da cidade que tem história, né, do período da escravidão, era o que é isso, né? As pessoas aí começa a querer proibir de vir para a praia, fazer milícias de bofe, Ipanema para bater nos meninos, né? E agora depois fazer... É incrível você pensar isso, né? Que você faz proteções para eles não passarem para a Zona Sul, né? Coisas inconstitucionais, racistas e tal, mas a gente não consegue... Né? O que está acontecendo no Jacarezinho para essas crianças estarem em dia? Isso não... Estamos ali no dogma da pena. Tem que prender todo mundo, tem que... Tinha história, menino que está sem documento e sem dinheiro não pode ir para a praia. Eu quero saber quem é que vai para a praia com documento no Rio de Janeiro, e dinheiro você vai com o dinheiro da passagem, e aí tirar do ônibus o menino, entendeu? Então eu acho que é isso, né? A gente não conseguiu desconstruir, né, uma outra... Não sei se eu te respondi.